A síndrome de Down é uma das muitas anomalias causadas por alteração no número cromossômico. Vamos falar agora sobre isso. Vamos voltar aqui para o Paintbrush. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, nenhuma pergunta. Deixa eu apagar aqui, selecionar tudo, deletar, pronto. Quando a gente... Imagine aqui, pessoal. Vou fazer os cromossomos, né? Agora vocês vão ter que relembrar conceitos de citologia. Se você lembrar que lá na meiose, o que é que acontece na meiose, né? Os cromossomos ficam aos pares, né? Eles fazem um crossing over. Você tem lá a célula que carrega esse cromossomo, não é isso? E quando ela passa por meiose 1, o que é que acontece? Os cromossomos se separam. Esse cromossomo vem para cá, esse cromossomo vem para cá, né? Esse cromossomo vem para cá e esse cromossomo vem para cá. Ele tem que ser meiose, né? Dividido ao meio o número de cromossomos. E aí que você vai ter duas células, né? Duas células filhas. E essas células filhas, deixa eu botar aqui a outra ficou menorzinha, mas beleza. Só vai ter agora um cromossomo, esse cromossomo aqui, ó, vai ficar nessa célula. E esse cromossomo aqui, ó, vai ficar nessa célula. Consequentemente, esse aqui vai ficar nessa. E esse cromossomo aqui, ó, vai ficar nessa. Beleza? Depois essas cromátides vão se separar também, não é isso? Então, o cromossomo, as cromátides irmãs, elas vão se rasgar. Uma cromátide vem para cá, outra cromátide vem para cá. Mesma coisa isso aqui. Essa cromátide vem para cá e essa cromátide vem para cá. Tanto é que quando essa célula se dividir, você vai ter uma célula com um cromossomo simples e outro cromossomo simples, né? São uma cromátide, que são essa aqui e essa aqui. E essa célula aqui você vai ter uma cromátide, né? E outra cromátide. Beleza? Que é essa daqui e essa daqui. Beleza. E Kiko? Imagine, agora uma coisa diferente. Imagine que nessa meiose, lembrem que meiose forma gameta. Beleza? Então imagine que nessa meiose, ao invés de isso aqui acontecer, isso aconteceu, ó. Ao invés desse cromossomo vir para cá, esse cromossomo veio para cá também, ó, junto com esse cromossomo. Então o que é que você vai ter? Quando a célula se dividir, ó, se dividiu. Deixa eu colocar aqui a setinha mostrando que o tempo foi para cá, né? Quando essa célula se dividir e gerar essas duas células, perceba que esses dois cromossomos, esse cromossomo aqui, ó, ele veio para essa célula, junto com esse cromossomo aqui, ó, veio para essa célula também. Esse cromossomo veio para essa. E esse cromossomo aqui foi o único que veio para a esquerda e ficou nessa célula. Beleza? Então perceba que houve um desbalanceamento do número de cromossomos. Você tem desse par aqui, ó, esse par 1, você tem dois cromossomos onde só era para ter um aqui do par 1. Era para ter um cromossomo do par 1 aqui e um cromossomo do par 2 aqui. Assim como também, o que é que a gente tem aqui nessa configuração? Dois cromossomos do par 1, nesse aqui, um cromossomo apenas do par 2. O nome desse fenômeno, tá certo? A gente chama de não disjunção cromossômica. Beleza? Isso aqui é muito grave. Por quê? Porque imagina que isso aqui é o cromossomo. Isso aqui vai fazer com que você tenha uma carga extra de um cromossomo, ou então vai ter um cromossomo faltando para aquele embrião que vai se formar. Tá certo? E aí que quando você tem, tá certo? Bom, agora, quando você tem uma trissomia do 21, você vai ter o que a gente chama de síndrome de Down. O que é que aconteceu? Quando o cromossomo 21, o par 21, ele foi se separar, ele não se separou na meiose, os dois foram juntos para uma célula, seja um óvulo ou seja um espermatozoide, tá certo? E aí, digamos que seja um óvulo, tá certo? Porque é mais frequente acontecer no óvulo, principalmente em mães que têm a idade mais avançada. Então, foi dois cromossomos 21 para o óvulo, onde só deveria existir um 21. Quando chegar o espermatozoide trazendo mais um 21 e fecundar aquele óvulo, você vai ter 3 cromossomos 21 dentro daquele embrião. 3 cromossomos a gente chama de trissomia. Trissomia. 3 cromossomos, tá certo? Rapidinho, pessoal. O que foi? Oi? Tá bom. Uma pizzazinha hoje, a mulher tá pedindo aqui. Beleza? Então trissomia do 21 significa isso. Existem outras trissomias. Eu vou falar das mais clássicas, tá?
trissomia do 18, que é chamada de síndrome de Edwards, tá certo? E aí você tem as características, basicamente todas elas trazem um certo retardo, uma certa insuficiência mental, né? Um retardo mental, tá certo? Então, o que aconteceu aí? O feto, o embrião, ele acabou, em vez de ter 2 cromossomos 18, ele teve 3. Por quê? Porque vieram 2 da mãe ou então vieram os 2 do pai. Houve uma não disjunção cromossômica, tá certo? Também tem outra clássica, que é a trissomia do 13, que a gente chama síndrome de Patal, tá ok? Então, quando o 13 tá a mais, tá certo? Outra coisa que pode acontecer, tá certo? É o que a gente vai chamar de nulissomia, ou seja, você não tem um cromossomo, que é a nulissomia do X, ou então conhecido como X0, tá certo? Isso aqui é chamado de síndrome de Turner. Eita, Turner. Ou seja, o que aconteceu? O óvulo, tá certo? Ou o espermatozoide, o óvulo deveria ter um cromossomo X, né? Só que ele não tinha o cromossomo X. Foi perdido 2 cromossomos X na não disjunção. Ele foi para o corpúsculo polar, possivelmente. E aí, ficou um óvulo sem X. Quando chegar o espermatozoide com um X, tá certo? Essa criança aqui, que fenotipicamente é mulher, né? Tem um cromossomo X, ele vai ativar e vai ser suficiente para ser homem, tem que ter o Y, tá certo? E aí você vai ter uma síndrome de Turner, tá certo? Faltou um X aqui, certo? Ah, e se faltar, se tivesse um Y e não tivesse um X, basicamente inviável, tá? O cromossomo X, ele é essencial para que você tenha vida, para que o embrião ele se desenvolva. Ou seja, se tem como então, Celso, acontecer isso, Y0? Não, não tem. Faltou X, é inviável. Acontece um aborto basicamente espontâneo, ou então o embrião nem consegue se fixar. Ok? E existe também a trissomia do sexual, tá certo? Trissomias do sexual, tá certo? Quais são as trissomias do sexual? Você pode ter o XXY, perceba aí, você tem 3 cromossomos sexuais. Por ter o Y, ele vai ser fenotipicamente homem, tá certo? Mas por ter um X a mais, ele vai ter algumas características femininas, como por exemplo a ginecomastia, né? Você tem, a ginecomegalia, tá certo? Que é as mamas mais crescidas, tá certo? Esse é chamado de síndrome de Klinefelter, tá certo? Klinefelter. Tá certo? Você também pode ter o XXX, o triplo X, que vai se chamar de superfêmea, tá certo? Ou então também o XYY, que é chamado de supermacho, tá certo? Deixa eu botar pra cá. Supermacho, tá certo? Que de super não tem nada, tá? São pessoas que vão ter problemas, tá certo? A maioria é infértil, tá certo? Um estudo interessante que acontece com esse supermacho aqui é que eles têm tendências à violência, tá certo? Tudo indica que o excesso de cromossomo Y, tá ok? Faz com que as pessoas, né, no caso o supermacho aí, ele seja mais agressivo, tá certo? Pô, como é que você chegou nessa ideia? De que se você procurar na população que está livre, né, a gente, por exemplo, que vive normalmente, tá certo? A proporção de supermacho é tantos por cento. Se você for estudar a genética da população carcerária masculina, você vai ver que a proporção aumenta, ou seja, é como se esse supermacho, esse XYY, ele tem mais tendências, tá certo, a ser agressivo, a cometer crimes e acaba indo fazer parte da população carcerária. Beleza? Existe também, tá, pessoal, outras síndromes que a gente vai explorar depois, à medida que for aparecendo mais questões em outras listas, que é perdas de algumas partes do cromossomo. Tem, por exemplo, a síndrome do Cri-du-Chat, quando o indivíduo ele perdeu uma parte do cromossomo, tá certo? E aí ele fica com uma síndrome que é chamada de síndrome do Cri-du-Chat, que é um pedaço do braço curto do cromossomo 5. Tá certo? Significa, vem do francês, esse cri du chat, significa choro do gato. A criança, ela nasce, tá certo? E o choro dela é um choro muito fraquinho, lembra o miado de um gato, tá certo? O choro do miado do gato, uma coisa assim, tá certo? Mas em termos de não disjunção, tá certo? Ou seja, o cromossomo ir para o lugar errado,
tá certo? Basicamente ele pode causar isso aí. Essas seriam as mais, né? Eu apaguei a trissomia do, eu não botei, né? Eu tinha falado, né? Trissomia do 21, tá certo? Que é a síndrome de Down, tá certo? Então você tem basicamente esses daqui. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, deu tudinho aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o que é que causa essas síndromes que a gente chama de síndromes cromossômicas, ou então, tá certo? Tudo isso aqui eu vou apagar, tá? Tudo isso a gente pode chamar de aneuploidias, tá certo? Aneuploidia significa um número errado de cromossomos. Estou simplificando, tá certo? Porque aneuploidia é diferente de euploidia, é ter o número certo, verdadeiro de cromossomos. E a aneuploidia você está tendo um número errado, tá certo? Então você pode, um exemplo de aneuploidia, eu vou falar aqui, você pode representar assim, ó, 47 XY mais 21. O que significa isso aqui, esse jargão aqui genético, né? Essa escrita genética significa que o indivíduo tem 47 cromossomos ao invés de 46, ou seja, ele está com um cromossomo a mais. Ele é um menino, tá certo? E esse cromossomo que está a mais é o 21. Então, você só de olhar para isso, você sabe que é a síndrome de Down, tá certo? Euploidia, no meu caso, por exemplo, eu sou 46 XY, tá certo? Mais 21. Entendeu? Oh, mais 21 não, foi mal. Mais nada, vem até aqui. Porque eu tenho 46 cromossomos, tá certo? E eu tenho XY, ok? Então, a mulher, né? Uma mulher seria 46 XX. Uma mulher com uma aneuploidia, né? Vamos ver aqui uma mulher com patal. Seria 47 XX mais, tá certo? E você tem que dizer mais 13, que é o patal, né? O cromossomo 3 a mais. Uma mulher com síndrome de Turner, 45, porque agora tem cromossomo a menos, né? X0. Por que não precisa dizer qual cromossomo que está faltando? Porque já está mostrando aí, ó, tá faltando um X. Ao invés de ser XX, é X0. E a gente já sabe que é uma mulher, tá certo? For um homem com Klinefelter, 47, né? Vai ter um cromossomo a mais, XXY, tá certo? Então você já está dizendo qual é o cromossomo, você não precisa do mais alguma coisa. Você já está na cara aí que é um cromossomo X a mais. Beleza? Então é isso. Vamos voltar agora para a questão lá, né? Voltando aqui para a questão. Então, a síndrome de Down é uma das muitas anomalias causadas por alteração no número cromossômico. Então é uma aneuploidia. Os cromossomos são corpúsculos intracelulares, tá certo? Que dirigem o desenvolvimento do feto. Então é no cromossomo, né? Esses corpúsculos, esses corpos, esses elementos genéticos é que vão dizer como é que o feto vai se desenvolver. No primeiro trimestre de vida, o rastreamento bioquímico pode ser feito por proteínas anormais no plasma materno ou por cariotipagem. Cariotipagem é você pegar células, conseguir coletar células do feto, por exemplo, ou de uma pessoa, se você quiser fazer cariotipagem, e analisar os cromossomos que estão ali, o número de cromossomos. Eu já coloquei aqui para vocês, mas eu vou mostrar de novo, né? Ó, isso é um cariótipo. Deixa eu vir para cá. Ó, vou colar aqui para vocês de novo. Deixa eu vir aqui. Cadê? Selecionar tudo. Pera aí. Pronto. Selecionar tudo. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Isso é um cariótipo, tá vendo? Deixa eu tirar aqui, tá com a... Pronto. Isso é um cariótipo. Ok? Então, o que é que eu enxergo aqui? Você tem o par 1, o par 2, o par 3, o par 4, o par 5 e por aí vai. Até isso aqui é um menino, né? Então isso é uma cariotipagem. Como é que é um cariótipo de um indivíduo com síndrome de Down? Você iria enxergar isso aqui, ó, um cromossomo 21 a mais. Isso seria um cariótipo. Então o geneticista, quando cariotipa um feto, tá certo? Você pode conseguir células do feto através de um processo de amniocentese. E quando ele enxerga os cromossomos no microscópio, ele enxerga todos os cromossomos. E aí quando ele vai para o par 21, ele vê que tem 3 cromossomos 21. Tá certo? Isso inclusive são divididos em grupo, né? Isso aqui, ó. Esse aqui é o grupo A de cromossomos, o grupo B, o grupo C, que é o maior de todos, o grupo D, F, A, B, C, D, E, F, G e o sexual, que é o grupo H. Beleza? Então, o cariótipo, ele ajuda você a detectar a cariotipagem, qual é a alteração cromossômica que o indivíduo tem.
tá certo? Às vezes está faltando um pedacinho do cromossomo, e aí você detecta que foi uma deleção em tal cromossomo, tá certo? Se fosse um indivíduo com Klinefelter, tá certo? Então ele não teria, né, isso aqui, ele não teria, isso aqui seria normal, mas o indivíduo com Klinefelter, ele teria o cromossomo X a mais, então seria isso aqui, ó. Você teria esse cariótipo, tá certo? O nome disso aqui é um cariótipo e você pode expressá-lo daquela forma que eu disse, né? Então esse indivíduo aqui seria 47,XXY, porque ele teria 47 cromossomos, se você contar dá 47, e o conjunto sexual, né, é um X, outro X e um Y. Beleza? Então, ok, voltemos para cá, então, para a questão. Então, isso ajuda nessa carotipagem, é capaz de triar 68% das gestações com síndrome de Down. Então, quando uma mãe, tá certo, ela já está nos seus 40 anos, 42, que a chance de ter síndrome de Down é maior, tá certo, ela pode recorrer a esse estudo, esse rastreamento bioquímico, ou então, é mais invasivo, tá? Uma cariotipagem, uma aminocentese, uma agulha que entra na barriga da mãe, tá certo? Vai lá, entra, bem fininha ela, né? Vai atravessar a bolsa, tá certo? Esse é o perigo, tá certo? Vai coletar células ali do líquido amniótico, tá certo? Tem células do feto ali, que é o líquido amniótico está em contato com a pele do feto, com a boca, com a mucosa, então tem célula dele solta o tempo todo ali. E aí a gente pega essas células e olha os cromossomos e vê se aí o indivíduo tem 3,21 e seria um diagnóstico de síndrome de Down. Então, em relação a isso, assinala a alternativa incorreta, né? Muita gente cai quando é incorreta, lê uma coisa, tá certa, já marca, é incorreta. Letra A. Anomalias cromossômicas ocorrem quando uma criança recebeu um número de cromossomos menor ou maior que o normal, tanto nos autossomos quanto nos heterossomos. Heterossomos são os sexuais, é a mesma coisa. Ele está dizendo que anomalias cromossômicas é isso. Uma criança, né, um feto, um embrião, ele recebeu um cromossomo a mais, tá certo? Ou a menos, né, um número de cromossomo menor ou maior, vindo dos seus genitores. Isso está certo. É o que eu mostrei, né? Uma não disjunção leva a um número errado de cromossomos nos gametas, no óvulo ou no espermatozoide, e, consequentemente, um número menor ou maior no embrião. Letra B. A síndrome de Down ocorre quando um feto recebeu um cromossomo a mais no par 21, causando alteração do desenvolvimento e levando ao aparecimento de características típicas da síndrome. São aquelas características, um pescoço mais alado, tá certo? Um rosto típico, um rosto mais oriental, né? Tá certo? Você tem a palma da mão diferenciada, uma estatura tende a ser menor, tá certo? Dificuldades de falar, todas aquelas síndromes, ou todas aquelas características do Down, tanto é que esse nome síndrome significa um conjunto, tá certo? De sintomas, de características. A síndrome de Down pode surgir por não disjunção cromossômica, tanto na gametogênese feminina quanto na masculina. Na meiose, né? A meiose é a gametogênese, tá certo? E a não disjunção cromossômica, ou seja, acontecer a não separação ideal dos cromossomos, se eles forem juntos para um lado, onde deveria ir para um lado, outro para o outro, você tem essa não disjunção. Então, por eliminação, só pode ser letra D, né? Os descendentes de dois indivíduos com síndrome de Down serão obrigatoriamente afetados por essa anomalia. Tá errado, tá certo? Por que tá errado, pessoal? Vem para cá agora, ó. Deixa eu... O que é que ele está dizendo, ó? Ele está dizendo que o indivíduo com síndrome de Down, então deixa eu voltar aqui, ó. O indivíduo assim, ó, com 3 cromossomos 21, se ele tiver uma relação e tiver filhos com outro síndrome de Down, obrigatoriamente o filho vai ter síndrome de Down. Isso é falso, tá? Existe, tá, existe uma frequência de esterilidade nas pessoas que têm síndrome de Down, ou seja, uma boa parte das pessoas que têm síndrome de Down, eles são estéreis, mas alguns podem ser, tá certo, férteis. Então, por que? Possa ser, existe a possibilidade, né? Você tem 3 cromossomos 21. Então, na formação do gameta, existe a chance, então, considerável de ir 2 cromossomos 21 para um espermatozoide, se for um homem, ou 2 cromossomos 21 para um óvulo, se for mulher. Mas existe a possibilidade de ir o número certo. Ó. Pode ser que só um cromossomozinho, esse aqui, por exemplo, ó, vá para um gameta, junto com um desse aqui, um desse, um de cada um. E aí você tem um gameta, por exemplo, um óvulo, que tenha um número ideal, que é 23 cromossomos, se tratando de humano, né? 23 cromossomos. Um cromossomo de cada par. Então, se esse
óvulo aqui é fecundado por um espermatozoide que também tem 23 cromossomos, o filho vai ser normal, ele vai ter 46 cromossomos, não vai ter 47. Óbvio, uma pessoa que tem Down, ela tem a chance bem maior de ter filhos com síndrome de Down, porque existe a chance, 50%, né, de 2 para alguma das células. Existe inclusive a chance de 3, né, para uma célula, tá certo? Já pode ter uma tendência a não disjunção. Beleza? Então é isso. Voltando para cá. Então a letra D não é obrigatório, não é 100% de chance.